Dentro do jornalismo a gente sempre vive vários momentos emocionantes, momentos de alegria, de tristeza. E um que me marcou muito foi a tragédia na região serrana. Eu acho que qualquer jornalista que tenha feito essa cobertura vai entender o que eu estou falando. Nós chegamos na região serrana, a primeira cidade que eu passei foi Teresópolis, e fomos uma das primeiras equipes a pisar em Teresópolis, e quando eu cheguei eu já vi que a tragédia era enorme. Eu lembro que São Paulo ligou para o meu telefone, a Band de São Paulo, perguntando se era uma tragédia tão grande quanto a do Morro do Bumba. E na mesma hora eu falei, não, a do Morro do Bumba não é nada, a tragédia aqui é muito maior, pode mandar muito mais equipes. Nesse momento a gente achava que o problema era em Teresópolis, tipo, minutos depois a gente soube que era em toda a região serrana, e aquilo deixou a gente, todo mundo muito abalado, muito, né, na adrenalina de querer fazer o melhor. E eu lembro que eu pulei de município em município. Um dia eu estava em Teresópolis, outro dia em Petrópolis, outro dia em Bom Jardim. E cada lugar que a gente pisava, a gente via situações ainda mais graves, assim. Eu lembro que eu conversei com uma família que só sobrou a mulher e um filho. Ela perdeu 14 pessoas da família. E aquilo, pra gente ver aquilo, era muito triste. Cada depoimento que a gente escutava era um mais triste do que o outro, porque era marido que perdeu esposa, teve pessoas, né, com essa mulher que ela perdeu 14 pessoas da família, tinha uma que estava em festa de aniversário, ou seja, ela morreu no dia do aniversário, comemorando o aniversário. Tudo aquilo era muito chocante. Eu lembro um dia que eu cheguei em Itaipava, em Petrópolis, e a gente estava seguindo para o Vale do Cuiabá, nenhuma equipe tinha pisado ainda no Vale do Cuiabá, inclusive os bombeiros estavam seguindo para o Vale do Cuiabá, nem eles tinham ideia do que eles encontrariam por lá. E a gente pediu carona numa retroescavadeira. A gente só conseguia ter acesso ao Vale do Cuiabá em cima dessa retroescavadeira. E quando nós chegamos lá, nós encontramos o sítio onde uma estilista morreu abraçada com o filho. Era um sítio enorme, morreram acho que 11 pessoas, se eu não me engano, nessa casa, entre elas essa estilista com o neném. E aí eu encontrei um rapaz andando sozinho, e aí eu parei ele e falei, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, a minha família morava numa casa aqui ao lado, e se eu não disser para o bombeiro que aqui tinha uma família, ninguém vai saber que essa família estava aqui. E realmente ninguém ia saber, parecia um grande deserto, não tinha nenhum sinal de que ali tinha casa. A gente não via poste, a gente não via telhado, a gente não via nada. As casas foram completamente engolidas pela lama, ficou simplesmente um terreno. Logo mais à frente nós chegamos no local que só tinha grade de um condomínio de 40 casas. A gente só conseguia ver a grade do condomínio e mais 2 casas, o resto nenhuma, todas elas foram engolidas de lama. Fomos mais adiante, isso em cima da retroescavadeira, a única maneira da gente seguir era assim. E quando a gente chegou bem no final do Vale do Cuiabá, nós encontramos um bombeiro com alguns cães farejadores procurando ainda qualquer sinal de vida por ali, que era impossível, a gente via que era impossível. E aí a gente recebeu informação de que tinha um sítio com os cavalos, um aras, e nós chegamos lá, foi a imagem que mais me chocou, assim, apesar de saber que tinham famílias ali e tudo, mas eu vi pelo menos uns 8 cavalos enterrados pela assim, metade das pernas, alguns com metade do corpo para dentro de lama, e eles ainda se mexiam, assim, eles faziam assim com as cabecinhas, ou seja, eles estavam enterrados ainda vivos. Aquilo ali me chocou muito. E aí, na hora que eu estava voltando, eu encontrei uma família, já mais para cá, de Itaipava, na entrada, e essa família estava perdendo a casa pela 3ª vez. E eles sempre falavam que era importante recomeçar, e eu falei, nossa... Então nós decidimos voltar, né? E logo na entrada de Itaipava nós encontramos uma família que já estava vivendo aquela situação de perder tudo pela 3ª vez. Eles só conseguiram se salvar porque era uma casa de 3 andares, e eles, na hora que a lama começou a invadir a casa, eles foram para o 3º andar da casa. Ou seja, o 1º andar e o 2º ficou completamente engolido de lama, e eles conseguiram sobreviver porque foram para esse 3º andar. E quando a gente chegou lá, eles estavam cavando a terra para poder tirar tudo de dentro de casa. E uma das filhas virou para mim e falou assim, nossa, a gente já viveu isso 2 vezes. Eu falei, já viveu 2 vezes? Devia ter deixado o lugar. E ela falou, não, meu pai tem esperança, ele gosta da história do recomeço, que tem que lutar, que tem que recomeçar e tal. E a gente acabou
continuando aqui achando que não fosse acontecer de novo, e aconteceu. No quintal dessa família tem ainda 2 terrenos para trás que eles tinham umas empresas, umas confecções, inclusive fazia roupa para grifes super famosas no Rio de Janeiro. Nessa época estava acontecendo o Fashion Rio e a filha dele, que era dona dessa fábrica, estava no Fashion Rio quando soube da notícia. E eles também perderam, ou seja, o ganha-pão deles. Eles perderam a empresa e perderam a casa. E eu lembro que todas as vezes que eu voltei na região serrana, que eu passava por Itaipava, eu entrava na casa deles, eu levava leite. A gente que trabalhava na tragédia, foram 22 dias pelo menos de equipe, assim, subindo a serra. A gente que trabalhava, a gente ficava tão abalado vendo aquilo tudo que a gente volta e me ajudava, eu levava um dia água, um dia leite. E eu lembro que a última vez que eu fui, eu levei uma caixa de leite para eles, todinho, que tinha muita criança na casa. Levei um todinho, lata de leite e água. Entreguei para eles, eles passaram a ser meus amigos, me ligavam, me davam satisfação de como é que estava a casa, que eles estavam limpando, que eles estavam melhorando e tal. E aí 1 ano depois, quando eles conseguiram recuperar tudo e deixar a casa bonita, eles ligaram para nossa equipe para agradecer e convidou a gente para ir para um churrasco na casa deles, que eles estavam recomeçando mais uma vez. Aquilo deixou todo mundo aqui muito emocionado, todo mundo da Band se comoveu com a cena, assim. Eles fizeram um DVD com toda a história de vida deles, dos pais, reconstruindo, começando, fazendo a limpeza da casa. Na época a gente até fez uma matéria do antes e depois da família. Espero que essa família não passe por isso de novo. A gente sempre vai cobrir, a gente sabe que essas tragédias todos os anos se repetem, já é comum, mas espero que as famílias não voltem a sofrer tanto como foi nessa época. O mais fascinante do jornalismo, principalmente para quem está na rua, acho que quem está na redação tem uma agitação quando acontece uma tragédia maior, quando acontece tem um assunto mais relevante ou que cause maior espanto assim, das pessoas. Mas o jornalista, o repórter mesmo, o cara que vai pra rua e tal, acho que a melhor parte é isso, do luxo ao lixo. Um dia você tá no Rock in Rio, num show maravilhoso, super curtindo. No outro dia você tá no Fashion Rio, fazendo moda. No outro dia você tá fazendo uma matéria produzida, falando de idosos ou falando de educação. E de repente você tá no meio de uma tragédia e você tem que ser super forte para segurar. Quem ama o jornalismo sabe que vai passar por momentos bons e ruins, luta na hora de ter que dormir, toma calmante, pira, mas, cara, quem ama gosta exatamente disso, talvez não ter rotina. Eu gosto do trabalho pelo fato de não ter rotina. Pois é, a vida da gente é muito legal, né? Essas coisas, essas experiências que a gente vai somando na vida toda. Eu comecei pequenininho no colégio, tem no Colégio Cruzeiro, que era no Colégio Alemão e tal, e lá era obrigatório, né? A parte que você aprendia teatro, né? A gente, na minha época, você dava latino, sabe, do primário, latim, francês, alemão e tal. Então essa coisa toda te desenvolve, né? Cria em você uma figura legal, você cresce com uma outra determinação também. E eu estou aplicando agora essa minha experiência de teatro como ator, sou jornalista, mas o meu lado de ator, vou fazer agora um trabalho para Multirio e tal, estou apresentando um projeto para eles agora. É um personagem que eu vou aparecer no vídeo e tal, né? Ele é um professor super animado, ele adora ensinar, né? Então é Evanildo Antônio, ele tem uma voz totalmente assim, ele é todo empolgadão, então ele é mais ou menos a voz assim: meus alunos queridos, eu adoro ensinar vocês. Então, esse cara caracterizado, ele explicando a matéria para os alunos, entendeu? E essa voz, eu não vou ficar o tempo todo no vídeo, né? Eu faço, tem abertura, tem o meio e tem o fim. Eu entro assim, por exemplo, sobre dito e ditado, né? Santo de pau oco. Então a gente vai explicar como é que surgiu esse ditado, né? O santo do pau oco, a história toda. Daqui a pouco vocês vão ver isso, daqui a pouco vai estar no ar, se Deus quiser, tá bom? Uma coisa que marcou muito na minha carreira, depois que eu saí da faculdade, foi quando eu, com uma amiga minha também de faculdade, Mariana, a gente decidiu fazer um projeto chamado Show Brasil Pandeiro, sobre o compositor baiano Assis Valente. E aquilo pra mim foi um grande momento na minha vida. Por quê? Porque me marcou de uma
da tal forma que era o primeiro projeto, uma realização minha, que eu queria colocar em prática. E a primeira